Salve a todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Meus queridos e amados irmãos, estamos aqui, no posto aqui, posto Moenda. E vamos meditar um pouco na Bíblia aqui, na Bíblia Sagrada, né? Eu estou aqui ao volante do caminhão, estou aqui esperando aqui chegar a mercadoria e vamos meditar na Bíblia. Vamos começar aqui a oração dominical. É Lucas 11, do 1 ao 4, que diz assim aí. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhe disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, né? Ele perdoa mesmo. Perdoa os nossos pecados. Pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Está vendo? A oração cotidiana, livrar do mal, né? Que é aquele que ora, livra, todo o mal está livre dele, porque a oração de um justo pode muito ter seus efeitos. Porque, meus queridos e amados irmãos, o Senhor não orava para curar enfermo, né? Ele ministrava e a cura era feita na hora. Como aquela filha de Jado, né? Ele ministrava a cura que é dele, né, meus queridos? E a cura era efetuada na hora, o poder, que foi tudo ele que fez, né? Agora a gente não, a gente tem que orar com a autoridade de Deus, né? Em nome do Senhor Jesus. Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ministrava a palavra, como ele fez com aqueles dois homens, né? Que deu poder a ele quando ele chegou na igreja, para ele orar, e levou aquele homem do quarto, né? Também o Daniel, Pedro e João, né? Aquele homem, quando ele chegou, disse: eu vou receber a melhor esmola, quando ele ia para a igreja, né? Ia subindo para o templo, João e Pedro. Aí estava lá o cônsul, né, o aleijado. Ele disse: eu não tenho nada para te dar. O homem estava cheio de poder, né? Pedro e João. Ele disse: mas o que eu tenho eu te dou, em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. E o paralítico, né, levantou-se e saiu pulando, e entrou no templo, pulando e dando glória, aleluia a Deus, né? Então, é assim, meu irmão, quando ele ministrava, a palavra cura já estava pronta, e qualquer que estivesse enfermo era curado pelo poder do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Agora vamos ler Mateus 8, 16. Mateus 8, 16. Deixa eu pegar aqui na Bíblia, né? 8, 16. Mateus 8, 16, que diz assim, Mateus 8, 16, e chegando à tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Está vendo? Que Jesus não curava, ele, olha, com a sua palavra, está dizendo aqui, em Mateus, que tem aqui como título, a sogra de Pedro, né? Aqui, olha. E no 16 ele diz, olha, depois eu vou ler o trecho todo, né? O texto todo. Mas aqui no 16 diz: e chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos. Está vendo?
com a palavra do Senhor. Tem que poder, não tinha que nele, né? Ele foi o último, é o primeiro e último, não há outro como ele. Olha, porque no começo ele diz aqui, ó, em Mateus 8,14, que diz assim, e Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre o deixou, e levantou-se e serviu. Eu disse, você vem agora, né? Como eu li já. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou dele os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Amém? Versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém? Então esse é o nosso Deus, que a gente confia Ele, um Deus que cura, que salva, que batiza e que leva para o céu. Amém? Mateus ainda, meus queridos e amados irmãos, 8,26, que diz assim aí. 8,26. E ele disse-lhe, porque temeis, homem de pouca fé? Uma pergunta, né? Então, levantando-se, e repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. 27. E aquele homem se maravilharam, aqueles homens se maravilharam-se, dizendo, que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Olha, só o nosso Deus mesmo, né, para o mar obedecer, né, parar na hora que ele quiser, né, como ele abriu o mar vermelho e o rio Jordão, né, para o seu povo passar. Esse é o nosso Deus, que a gente cremos nele em espírito e em verdade. Lá no Mateus 9,6, o paralítico de Cafarnaum, 9,6, aqui diz assim, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, disse-lhe então aos paralíticos, levanta-te e toma a tua cama e vai para a tua casa. Esse é o nosso Deus. A gente cremos neles, né, nos homens, né, que só tem bababá, como a gente vê por aí, né? Promete e não dá. Mas isso é a humanidade mesmo. Porque Deus é fiel. Lá no capítulo 9, versículo 13, que diz assim, meus queridos e amados irmãos, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores o arrependimento. Tá vendo? Que ele, o justo, já está salvo. Ele veio chamar os pecadores, aqueles que estão arriados no pecado mesmo, é que a gente tem que entrar com a palavra de Deus, pelo Espírito Santo dele, a estas pessoas, entendeu? Porque Deus é fiel, né? Foi ele que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto nele há, tudo pertence a ele, mas ele conhece os pecadores, né? Os doentes, tem que chamar os doentes para entrar no reino de Deus. Amém, meus queridos? Então, é isso que a gente tem que aprender. Confiar nele em espírito e em verdade. Lá no capítulo 12, versículo 17, 18, 19, o 20 e o 21. Eu vou ler para vocês aqui, que diz, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, eis aqui o meu servo que escolhi,
o meu amado, em quem a minha alma se compaz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contendará, nem clamará, nem alguém ouvirá pela rua e a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão, tá vendo? Esperarão o nome de Deus, que é poderoso. Amém? Então, meus queridos, é um alerta, né? Nas nossas vidas, né? Como tem aqui, Atos 3. Vamos ler para a gente ver Atos 3. Tá bom aqui para a gente meditar. Atos 3. Atos 3 diz assim: a cura do coxo e discurso de Pedro do templo. Atos 3. Pedro e João subiam junto ao templo a hora da oração, a nona. Tá vendo? Pedro, como eu falei, né, no início. Por isso que é bom estudar a Bíblia e mostrar, olha. A cura de um cônjuge, discurso de Pedro. Olha. E Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração, a nona. E era trazido um varão que, desde o ventre de sua mãe, era cônjuge, o qual todos os dias punha a porta do templo chamada de Formosa, da Formosa, para pedir esmola aos que entravam, o qual, vendo a Pedro e a João que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Tá vendo? Versículo 4, né? E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse-lhe: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto dou, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Olha, que maravilha, né? Desde o ventre da mãe dele que ele tinha esse problema. Aí Pedro falou isso para ele. E disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Olha aí. Aí no 7 ele diz: e tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. Versículo 8. E saltando ele, pôs-lhe em pé, e andou, e entrou com ele no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. Amém, meu irmão? Para você que ver o que é que o nosso Deus faz, né? Versículo 9. E todo o povo viu andar o viu andar e louvar a Deus. Versículo 10, né? E conheciam-no, pois era ele o que se assentava e pedia esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombrado. Olha, e assombro, né? O povo ficaram naquela hora, rapaz,
esse homem ficava ali, aí ficaram assombrados, pedindo esmola, né? Aí ficaram todo mundo pasmo e assombrado. Pelo que lhe aconteceram. Versículo 11. E, apegando-se o corpo que foram curados, a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao apêndice chamado de Salomão. Então, meus queridos, é isso, a gente confia no Senhor, né? Serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. No 12 dias. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vós maravilhais isto? Por que maravilhais disto? Ou porque olhai tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem? Pedro avisando, né? Não foi por ele, foi o nosso Deus, né? Ele já está avisando ao povo, porque o povo correu tudo para junto dele, né? Olha que maravilha, né? Vendo que ele curou mesmo, era o poder do nosso Deus. Aí Pedro falou isso, né? Olha, vou repetir para vocês, porque é muito bom. Olha, e quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vós maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem, tá vendo? Não podia, só o nosso Deus, né, que tem poder. Mas ele era instrumento do Senhor, como nós somos, né? Aí o versículo 13 que diz: o Deus de Abraão e de Isaac, o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregaste e perante a face de Pilato negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Versículo 14. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida. O 15. E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunha. Amém? Muito bom, meus queridos amados irmãos, essa leitura de Pedro, tudo que ele fez, né, na vida daquele homem, pelo poder do Altíssimo, do nosso Eterno. Aí no 16, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vede e conhecei, e a fé que é por ele deu a este na presença de todo vós esta perfeita saúde. Versículo 17. Agora, irmão, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dentro pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer, né? Aqui o 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja apagados os vossos pecados, e venha assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Amém? É a presença do Senhor na nossa vida. Amém, meus queridos e amados irmãos, para a gente ter uma ideia quanto é bom ler a Bíblia, né? Meditar na palavra do Senhor.
como está escrito lá em Lucas 6, né? Lucas 6. Eu vou ler para você. Lucas 6. Lucas, deixa eu ver aqui, Lucas 6, 6. A gente meditar aqui, né? Lucas 6, 6. Lucas 6, 6. E o último, né? Lucas 6, 6 e o último. Lucas 6, 6. Olha, Lucas 6, 6 que ele diz assim: e aconteceu também no outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Tudo isso Deus curou e cura. Ele curou no passado, está curando no presente e vai curar mais e mais no futuro. Amém, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Um forte abraço para todos e medite na palavra, aqui está a verdade. Amém? Glória a Deus.